Deus, irmão, Deus abençoe. Fazer aqui um vídeo para o canal. Agradeço a Deus por cada um de vocês que estão acessando os vídeos, comentando, se inscrevendo. Vamos em frente, cada dia mais aprendendo com Jesus Cristo, a sua santa palavra, que é a verdade, né? Então hoje eu quero falar de alguns assuntos que eu vejo aí nos comentários e também nas redes sociais sobre a congregação cristã no Brasil. Mas quero também contar um fato que aconteceu comigo. Eu tive uma cidadezinha do estado do Maranhão chamada São Roberto. Quando eu comecei a andar para lá, não tinha nenhuma pessoa que era da instituição, congregação. E eu comecei a falar sobre a igreja, né? A gente lá fala com muita empolgação sobre o exclusivismo, né, que a igreja carrega consigo, que nós somos os melhores, nós não temos pastores, nós não cobramos dízimo, as irmãs sentam de um lado, os irmãos do outro, nós usamos o véu, as irmãs usam o véu, nós sauda com o ósculo santo, e as pessoas, os pastores, são assalariados na congregação, ninguém recebe salário. E esse tipo de coisa é muito convincente às pessoas, e as pessoas estão acostumadas com as igrejas, né, que os pastores têm o seu salário e não tem esse tipo de destaque como a congregação tem. E isso fascina a pessoa, né? E quando você entra para a igreja, você entra assim, em torno de um curral, porque você é levado a participar de vários cultos, 3, 4 cultos por semana. Então você está sempre ali engajado com a igreja, e isso te vai mudando a tua cabeça e pensar que não, tu tá um CCBano mesmo, bem convencido, né? E cresceu lá nessa cidade, batizou mais ou menos 25, acho que quase 30 pessoal todo, uns 25 a 30. E tinha dia que uma salinha que nós tinha tava cheia, os cultos começou na minha casa. E aí depois compramos um terreno e construímos uma casa de oração, que atrás era murado, tinha um tanque de batismo. A casa de oração era 10 de frente com 4 de comprimento, e tinha um púlpitozinho, a tribuna, tudo bacanazinho. E ali cresceu bastante. Tinha dia que aquela salinha estava cheia de irmãos, de amigos, de vizinhos ali mesmo da congregação, sempre procurando ter um bom relacionamento com todos. Então tava bom. Mas só que depois eu saí de lá. Hoje lá tá uma decadência, porque eu saí e foi apresentado um amigo meu, inclusive eu gosto muito dele, irmão Dodô. Mas só que a igreja não deu nenhum suporte para ele em nada, em evangelizar. A igreja não trabalha na parte de evangelização, com orientação, como fazer, sentar com os cooperadores, sentar com as pessoas ali da localidade e dar um curso básico de como evangelizar, como incentivar, ou como pregar uma palavra, e não tem esse tipo de coisa. Então, aí, se a pessoa não buscar, não ser bem ativo, termina, as coisas vai esmorecendo, pensar que não, falta um, falta outro, não vai atrás, pensar que não, a igreja praticamente fica vazia. Mas o que eu vejo aí nas redes sociais, que dizendo que a congregação ultimamente tem mudado sobre alguns aspectos que falado nas redes, sobre pessoas que vêm de outra denominação, que passou por um batismo lá na sua denominação, e por esses itens que eu falei aqui da congregação ter além das outras, se essas pessoas precisam se batizar. Sim, precisam se batizar, sim. Esse negócio que falam aí, não, o irmão falou que não precisa se batizar. Claro, igual antigamente era, as pessoas também não eram obrigadas, é passado uma pressão psicológica, isso sempre
levando a pessoa para batismo e vai criando aquela expectativa, levando a pessoa para batismo. Aí quando você vai batizar, quando é que Deus vai te chamar? Deus te chamou, você tem aquele tipo de situação. E o que acontece? A pessoa pode até não batizar, só que ele não tem nenhum vínculo com a igreja, ele não recebe um cargo, ele fica uma pessoa como um pneu de estepe ali, só vai ser usado um dia para alguma coisa da igreja se ele se batizar, né? E às vezes, como o irmão falou, não, mas se chega uma pessoa e não quer batizar, deixa ele ali. Só que deixando ele ali, a própria Irmandade vai dando uma pressão psicológica nele que ele tem que batizar. Então esse negócio de dizer que não precisa pessoa de outra igreja que vai para a congregação, não precisa se batizar, isso daí é história, daí não confere. Outra coisa também que a congregação sempre teve, isso é um tipo de prisão psicológica, prisão sobre os seus membros, controle emocional. No caso, quem está na congregação não pode. Não, hoje eles falam, não, pode visitar. Agora vai um irmão da congregação, ou um jovem que tem algum cargo, ou um músico, ele vai participar de um culto de outra igreja e o povo fica sabendo que ele foi. Isso para os irmãos da congregação é a mesma coisa você ter ido numa macumba. É mesmo que você ter negado a fé, porque como é que você. Aqui Deus fala com nós, Deus está sempre nos orientando, aqui nós tem a graça de Deus, nós somos o povo verdadeiro, e você vai se alimentar desses falsos, pessoa que não tem nada, não tem o Espírito de Deus, então a pessoa é bombardeada. Inclusive tem ensinamento que quem participa de culto de outra denominação precisa se levantar perante a Irmandade e pedir perdão por ter ido congregar em outra igreja para assim poder tomar a Santa Ceia. E o exclusivismo é muito forte dentro da congregação. E a congregação, infelizmente, não muda, porque para mudar precisaria primeiro mudar a cabeça dos líderes, dos que estão no topo da instituição. Só que eles vêm de muitos anos, então eles não vão aceitar a mudança, porque para isso precisava começar da estrutura de novo da igreja, né? Porque muita coisa precisava mudar, ponto de doutrina, a pregação das palavras, tinha que ter pessoas preparadas para atender os cultos, não era qualquer uma pessoa despreparada como hoje tem, a maioria assim, não tem nenhum preparo, é cego espiritualmente, é cego da letra, ele não tem noção do que está se tratando. Então, para a igreja, para ela voltar para os eixos, eu acho quase impossível isso acontecer.